Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. A cidade de Nova York terá vacinação obrigatória contra a Covid-19 para o setor privado. A medida deve afetar 184 mil empresas. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou que todos os funcionários do setor privado na cidade mais populosa dos Estados Unidos serão submetidos a uma vacinação obrigatória contra o coronavírus a partir de 27 de dezembro. É assim que colocamos a saúde e a segurança em primeiro lugar, garantindo que haja uma obrigatoriedade da vacina que alcance todos no setor privado. Muitas pessoas acreditam na vacinação, mas não sabem o que fazer. Bem, nós vamos fazer isso. O prefeito vai, desta maneira, mais longe do que o presidente Joe Biden, cuja ordem de vacinação obrigatória envolvia apenas os trabalhadores das empresas com mais de 100 funcionários. A medida deveria entrar em vigor em 4 de janeiro, mas está atualmente suspensa pela Justiça. O Departamento de Estado americano emitiu um alerta para que viajantes evitem principalmente França e Portugal como rotas turísticas. O anúncio veio em meio ao novo surto de coronavírus provocado pela variante Ômicron na Europa. O Departamento de Estado emitiu um boletim que eleva o nível de alerta para a França em 4, o maior em um momento em que as festividades de final de ano se aproximam ameaçadas pela nova variante Ômicron. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano informou que mesmo os viajantes totalmente vacinados correm o risco de se infectar e espalhar o vírus. A lista de países neste alerta também inclui Andorra e Liechtenstein na Europa, assim como Jordânia e Tanzânia, Mali e Ilhas Fiji. Portugal tem a maior taxa de vacinação da Europa, com 87% da população imunizada. Desde a semana passada, o país europeu restabeleceu medidas de controle da epidemia ao lançar uma nova campanha de vacinação, promover o uso de máscaras e o passe sanitário. Eu estava de frente. Os Estados Unidos estão dispostos a aumentar as tropas no leste da Europa se a Rússia atacar a Ucrânia. A informação foi revelada por um alto funcionário da Casa Branca. Mas a fonte deixou claro que, neste momento, o governo em Washington descartava uma resposta militar direta em caso de ataque contra a Ucrânia. De acordo com o funcionário, o governo americano pretende se concentrar em uma combinação de apoio ao exército ucraniano, fortes sanções econômicas e aumento substancial de apoio e das capacidades com os aliados da OTAN em caso de conflito na Ucrânia. Nesta terça-feira, o presidente americano Joe Biden e o russo Vladimir Putin vão se encontrar virtualmente. Os dois presidentes terão que lidar com um assunto urgente, um grande aumento da força militar russa na fronteira com a Ucrânia. A escala do reforço militar russo perto da Ucrânia disparou alarmes em Washington e em toda a Europa. De acordo com a inteligência americana, o governo russo pode estar planejando uma ofensiva no início de 2022, com cerca de 175 mil soldados. No esporte, o governo americano anunciou o boicote à Olimpíada de Inverno, que será na China. O governo dos Estados Unidos confirmou o boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim. Na prática, os atletas americanos poderão competir normalmente, mas nenhum representante político do país comparecerá ao evento. A ação vinha sendo avaliada há meses e ganhou força na última semana. A medida é uma resposta às acusações de abuso de direitos humanos na China. O pronunciamento da secretária de imprensa Jen Psaki foi duro e condenou a postura do governo chinês. A administração Biden não enviará nenhuma representação diplomática ou oficial aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Pequim 2022 devido ao genocídio e aos crimes contra a humanidade da República Chinesa em Xinjiang, além dos outros abusos de direitos humanos. Os atletas americanos terão nosso total apoio. Estaremos torcendo 100% por eles, mas em nossas casas. Não vamos contribuir para essa fanfarra dos Jogos. U.S. diplomatic or official representation
As autoridades chinesas não receberam com bons olhos o boicote. Mais cedo, também em coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, ameaçou uma retaliação caso o boicote viesse de fato. Os Jogos Olímpicos de Inverno não são palco para postura de manipulação política. Os políticos continuam promovendo um boicote diplomático mesmo sem terem sido convidados para os Jogos. Este pensamento e pura arrogância visa manipulação política, fere gravemente o espírito da Carta Olímpica, é uma provocação política flagrante e uma séria afronta a 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Durante a coletiva, o ministro endureceu o tom de voz com a possibilidade da sabotagem americana. Se os Estados Unidos insistirem em manter este caminho, a China tomará contramedidas firmes. Em contagem regressiva para o início da competição, os parques olímpicos se encontram prontos e diversos eventos testes com atletas estão sendo feitos. A capital chinesa será a primeira cidade a receber 2 Olimpíadas, a de verão em 2008 e a de inverno no ano que vem. E antes de encerrar, ainda falando de esporte, meninas que fazem parte das categorias de base da seleção da Arábia Saudita sonham com a profissionalização e, quem sabe, jogar uma Copa do Mundo. Nada é impossível, não é mesmo? A paixão pelo futebol vem de família desde muito cedo. Comecei a jogar futebol quando tinha cerca de 7 ou 8 anos. Jogava com meus primos em casa ou na vizinhança. Também assistia a jogos com meu pai até completar 15 anos e entrar para um time de futebol em Jeddah, chamado Jeddah Eagles. Vivendo em uma sociedade de hábitos e costumes conservadores, as jovens sauditas tiveram obstáculos, mas eles não as impediram de praticar o esporte. No início da minha jornada no futebol, tive algumas dificuldades. Nem todas as pessoas aceitavam mulheres jogando bola, mas minha família e amigos me incentivaram muito, porque esta é a minha paixão e era meu sonho desde muito nova. Meus pais foram os que me ajudaram a procurar um time e me apoiaram até eu chegar à seleção nacional. Eles foram os primeiros a me encorajar, mesmo quando a escola reclamava para eles que eu estava jogando futebol. Com a criação da Liga Feminina, a esperança tomou conta das meninas. A nova técnica da seleção saudita fala dessa nova experiência no país. Well, we are living here history in Saudi Arabia because the girls never played. Estamos fazendo história aqui na Arábia Saudita porque as meninas nunca jogaram 11 contra 11, então esta é a primeira vez. Elas estão cheias de paixão, envolvimento e compromisso com a liga. Agora vamos nos organizar melhor e nos estruturar. We want to play our first match, hopefully international. Queremos jogar nossa primeira partida. Espero que seja um jogo internacional em fevereiro. Teríamos essa experiência pela primeira vez na Arábia Saudita em uma seleção nacional. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.